Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, programa Chico Xavier, um homem chamado amor, estudando a vida e a obra do nosso querido Chico Xavier. A nossa ideia não é colocar o Chico no púlpito, não é fazer do Chico um santo ou reverenciar um homem. É tentar mostrar as dificuldades que Chico Xavier teve quando passou em nosso meio, para percebermos que é comum todos nós termos problemas. E a obra de Chico Xavier é uma obra que transcendeu, inclusive, as origens do nosso querido Brasil. Se o Brasil é o que é, no movimento espírita, sem sombra de dúvida, é graças a Chico Xavier. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E aí, André, tudo bem com você? Ô, querido Sérgio, queridos ouvintes, que alegria em apresentarmos este programa pela Rádio Boa Nova. Sabemos da sua audiência, sabemos da sua importância, então uma honra para nós aqui estarmos. O nosso programa, ele tem alguns meios para que você, o nosso querido ouvinte, possa entrar em contato conosco. Você pode entrar pelo Instagram, o Instagram do Sérgio, comece a seguir, a ver onde ele está fazendo palestra, acompanhar as atividades aqui do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você coloca @sergio.vilar.37 ou procure por Sérgio Vilar e o meu @André Luiz C. Vilar. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794. André, hoje nós vamos falar um pouquinho a história da chave. Vamos relembrar que nós estudamos a obra do professor Ramiro Gama. Ramiro Gama foi um amigo de Chico Xavier. Foi muito interessante, né? Em 1932, Ramiro Gama escreve um artigo para o Reformador, falando do primeiro livro de Chico, Parnaso de Além Túmulo, e mandou essa cópia para o Chico. E a partir daí, eles se tornaram grandes amigos. Então, era muito comum, a partir de 1928, de 1929, nós termos a presença de Ramiro Gama em Pedro Leopoldo. Se tornaram grandes amigos. E esse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, é um livro que eu digo que não é só biografia, eu digo que é um livro de autobiografia. Por quê? Porque quase que todas essas histórias foram contadas pelo próprio Chico. O Chico relatou as suas dificuldades, os seus problemas, não é? Então, no programa passado, André, o nosso rádio ouvinte vai lembrar que nós falamos daquela história interessante da horta educativa, não é? Então, o anjo bom, que apareceu na vida do Chico, que é a Cidária Batista, ela propôs, então, como o pai não tinha dinheiro e o dinheiro mal dava para alimentar os 9 filhos e mais o casal, Dona Cidária teve uma ideia. Os filhos pequenos têm que ir para a escola. Ela, então, tinha um quintal grande, fez uma horta no quintal, o Chico saía na rua vendendo os produtos que eram elaborados na horta, então ele saía vendendo a couve, o repolho, então o Chico saía vendendo o almeirão, o alface, e todas as moedas que vinham eram colocadas no cofre. E no final de 1918, Chico tinha 8 anos de idade, foi aberto o cofrinho, e foi quando então, no começo de 1919, em janeiro, foi matriculado Chico Xavier na escola para ele poder ter acesso ao ABC. Ou seja, as primeiras letras do alfabeto para aprender a ler e a escrever. E se o nosso querido ouvinte não teve a oportunidade de ouvir o programa passado, ou gostaria de ouvir novamente, todos os domingos às 6h30 da manhã o nosso programa está entrando no ar pela Rádio Boa Nova. Mas, às segundas-feiras, a partir das 7 da manhã, ele também está disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, se você está gostando, se você está refletindo sobre estas histórias do Chico e quer divulgar no Centro Espírita, quer divulgar para um amigo, quer propagar este programa, vai no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E lá tem uma playlist, que é a playlist Chico Xavier, um homem chamado amor. Desde o primeiro programa em que o nosso querido Sérgio contou o convívio, o contato,
algumas histórias que ele vivenciou com Chico, até o nosso programa presente. Então tem um material muito legal, muito farto à sua disposição. Então a história da chave, André, é muito interessante. Nós vamos perceber que com a saída do chefe da casa, ou seja, o pai, João Cândido Xavier, saía na rua para vender bilhete. A mãe, muitas vezes, ia buscar lenha, porque era um forno a lenha e havia necessidade. E os filhos iam para a escola e alguns também iam para o trabalho. Muitas vezes a casa ficava sem ninguém. Aí começou uma dificuldade, André. Querido ouvinte, certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. Essa história do Chico é uma história que tanto eu quanto o Sérgio e outras pessoas também, é evidente, contam em determinados casos e determinadas temáticas de palestras ou seminários, porque é uma história que, para quem não conhece, vai acompanhar logo mais o desfecho dela, vai observar que muitos problemas que nós temos podem ser solucionados pelo diálogo. Então vamos relembrar. Por que existe a horta? Para manter o Chico e alguns irmãos do Chico na escola, porque o caderno, o lápis, o material escolar não era dado gratuitamente. E só o dinheiro que o pai do Chico recebia não dava para manter toda a família. Era uma família numerosa, apesar de ter muitas crianças. E ali aquela horta tinha a finalidade de ajudar a eles estudarem, ajudar no complemento da compra da carne, da mistura, do básico. E de repente começam a perceber que um repolho, um alface, um almeirão estava sumindo. E agora? Observaram que naqueles momentos em que João Xavier saía para trabalhar e que Dona Cidália saía para pegar a lenha para o fogão, na época que era mantido a lenha, era o momento em que a vizinha chegava e pegava esses itens. E agora o que fazer? Brigo, xingo. Como solucionar? Uma história muito interessante que na atualidade vemos isto entre família, vemos isto entre vizinhos. É uma história muito comum de observarmos na atualidade. É interessante também, André, vamos relembrar que Dona Cidália sabia que Chico Xavier tinha contato com a sua mãe, que já havia desencarnado, Maria João de Deus. Então o que fez Dona Cidália? Como você bem lembrou, ela não queria confusão com a vizinha, porque era uma vizinha boa em partes, sempre conversavam. Então ela chamou o Chico e diz: meu filho, você diz à sua mãe que nós estamos tendo problema aqui na horta e que começa a desfalcar a ponto de que os recursos não dará a condição de vocês continuar a ir à escola. Chico então, André, no final da tarde, ele foi ao quintal, que era o costume, regar as plantas, e na tardinha rezou, como ele sempre fazia, e como das outras vezes, a mãezinha apareceu a ele. O menino contou o que estava passando e pediu socorro. Dona Maria, então, lhe diz: então a mãe do Chico, olha a prudência de um espírito superior. Você diga a Dona Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga, que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Olha que fato interessante, André. É interessante, eu acredito que naquele momento aquela criança que se fazia Chico Xavier, e também quando ele levou esta resposta a Dona Cidália e aos demais irmãos, eu acredito que poucos naquele momento compreenderam o alcance disto, porque se sem a chave a vizinha já estava entrando e roubando, imagina com a chave. Aí que vai levar tudo. Mas nós vemos a visão de um espírito que consegue ver de modo abrangente. Primeiro ponto, quando nós não saímos bem de uma situação, nós podemos gerar de nós para com aquela pessoa um vínculo mantido pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, dependendo da maneira que se expõe um problema.
Naturalmente é que a família do Chico estava com a razão. Eles eram os prejudicados. Eles eram os que estavam naquele momento perdendo algo. A vizinha estava usufruindo de algo que não era dela. E aí nós vemos a cautela de Dona Cidália, do Chico, dos irmãos, em sair desta situação sem que pudesse ferir o coração daquela vizinha. E a mãe do Chico, com a prudência que lhe era característica, disse: dê a chave, porque ela vai se sentir na obrigação do quê? De cuidar. E realmente é o que se verificou. Aquela vizinha não mais teve coragem de entrar, porque ela se sentiu na obrigação de cuidar, de proteger, de observar, se ninguém faria o que anteriormente ela estava fazendo. Além disso, nós vamos dentro disso que sempre comentamos, que é os pontos positivos das orientações não só dos espíritos, mas principalmente do bom senso do menino Chico Xavier, é que esse papel foi tão importante, André, porque primeiro mostra a importância de nós aprendermos a ter um pouco mais de paciência, em especial para com os vizinhos, para com as pessoas que trabalham conosco. Nós percebemos hoje que as pessoas estão sempre armadas. Basta alguém falar alguma coisa, já é motivo de discussão, já é motivo de briga, já é motivo de disserção, principalmente dentro do lar. Então nós percebemos que é hora de nós começarmos a usar um pouco mais a sabedoria. Então essa mulher sabia que ela estava fazendo algo errado. Diga de passagem, é como é a questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. Então nós sabemos quando fazemos alguma coisa errada, não é? E eu tenho certeza que a partir daí, André, essa mulher cuidando da casa, a própria consciência do anjo bom, que é a Dona Cidália, permitia que toda semana ela desse alguns legumes para essa mulher. Porque quando a gente entra num lugar e a gente faz um desfalque, às vezes a gente pega coisa que não precisa, às vezes a gente pisa em lugar que não pode, acaba comprometendo uma plantação. Então eu tenho a certeza que ali a mulher se conscientizou que ela não poderia entrar porque estava prejudicando, agora ela era aquela que seria a zeladora daquele ambiente, não é? O guardião daquele ambiente, e por sua vez, eu tenho a certeza que a Dona Cidália, toda semana, pegava algumas coisas da horta para dar à vizinha em recompensa ao trabalho que a vizinha estava tendo. Psicologicamente, André, analisando o psique da criatura humana, o gesto, nós vemos como que os espíritos superiores agem dentro de uma simplicidade. Maria João de Deus não pestanejou. De uma maneira muito simples, ela resolveu o problema. Olha, é muito simples. Se a mulher está roubando a horta, dê a chave para ela, ela é uma vizinha, para que ela cuide da casa. Ela vai se sentir responsável. Veja, André, se ela amanhã fizesse um comentário, Dona Cidália, olha, a senhora que está com a chave, só viu alguém entrando no quintal? Não, eu não vi ninguém entrando no quintal. Né? É que é engraçado, está sumindo as coisas. Olha como isso, psicologicamente, André, tem um efeito muito grande, porque a pessoa sabe que a chave foi dada também, porque todo mundo sabe que ela era que estava talando, arrancando as coisas da horta. Nós temos visto na atualidade que quanto mais o tempo passa, mais é necessário leis. Na época que o Chico contou essa história, na época que ele viveu essa história, início do século passado, a palavra de uma pessoa tinha uma importância. Hoje, nós não podemos acreditar na palavra das pessoas. Hoje, tudo é motivo de processo, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão. Que nós temos a lei, que nós temos os nossos direitos, que nós temos os nossos deveres. Todos nós sabemos disso. Mas tem determinadas situações que o diálogo, que o exemplo pode falar mais alto. Nessa história singela, como a vida do Chico é singelo, por isso que muitas pessoas não conseguem compreender a grandeza deste homem, porque o Chico foi, no século XXI,
o que Jesus foi no século I da era cristã. Jesus, quando esteve conosco, andava com os menos favorecidos da matéria, do espírito, do psicológico. Jesus andava com vestes simples. Jesus falava de modo simples. Jesus estava com o necessitado. O Chico, em proporção menor, foi tudo isto que Jesus foi na sua época. Foi esta pessoa que desde pequenininho, obediente ao mundo espiritual, obediente à sua mãe, mais tarde obediente a Emmanuel, obediente aos desígnios do Pai. Vimos as dificuldades que ele passou na mão de Dona Rita, sempre ali confiante. E quando é transmitida uma lição como esta, ele de modo fidedigno, ele transmite a Dona Cidália. É isto que falta no mundo. É um pouco mais de cautela, é um pouco mais de analisarmos que nem tudo que é meu direito vale a pena eu ir atrás dele. Tem determinados momentos que arruinamos com determinadas pessoas porque o direito está do nosso lado, mas que para nós pouca coisa vai fazer de diferente. Neste caso, eles poderiam processar, poderiam brigar, poderiam xingar, mas o que eles ganhariam? Meia dúzia de repolho que foi roubado? Meia dúzia de alface? E aquela vizinha poderia alimentar para a Dona Cidália, para o Chico, para os irmãos do Chico, pensamentos destrutivos? Será que vale a pena? O professor Ramiro Gama vai encerrando dizendo com uma frase: Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. Então é por isso que é muito importante a resignação dessa mulher, que é Dona Cidália, que quando o Chico deu a orientação do que Maria João de Deus, a sua mãe desencarnada, falou, ela aceitou de pronto. Que é isso que nós precisamos, criar um pouco mais dessa humildade. E aí vem, André, exatamente essa colocação que você faz, que é muito importante. Quem nos contou foi o Oswaldo Cordeiro. O Oswaldo conta que ele, e principalmente o Adelino tinha a chave da casa do Chico. E toda vez que o Adelino ia para a casa do Chico, Adelino da Silveira, o nosso Oswaldinho Cordeiro também sempre ia junto, não é? 2 grandes amigos nossos. E conta que o Chico estava atendendo um casal e não sabe o que o casal fez uma exposição para o Chico. Eles devem ter indagado o Chico sobre alguma coisa. Mas eles sabem que quando estava chegando na porta, o Chico falou de uma maneira mais enfática. O Chico botou uma tonalidade mais forte na voz. E o Chico então diz a eles assim: olha, eu sou bonzinho, o senhor é bonzinho, essa senhora é boazinha, e quem vai domar os burros? Ele diz que não teve coragem de perguntar para o Chico o que estava acontecendo, porque ali praticamente encerrou a conversa. Mas essa conotação do Chico dá para entender, André, que nós vivemos num planeta, por exemplo, que temos a obrigação e a necessidade de ter soldados armados para defender os patrimônios, para defender as pessoas. Quando nós estudamos nosso lar, por exemplo, André, nós vamos ver que André Luiz toma ciência de que, num determinado momento, aonde nosso lar, quando foi criado, com alguns anos, ele era saqueado, eles entravam, roubavam as proteínas. O que é proteína? Carne animal. Então, eles tiveram que aumentar os muros, colocar tipo cerca elétrica, que fala canhão elétrico, né, que seriam as cercas elétricas, que na época não existia, foi criado agora de alguns anos para cá. Nós estamos falando de um livro da década de 40. Foram colocados, além das muralhas, foram colocados também portões enormes e foi aumentado o número de pessoas que trabalhariam na porta, os guardiões, os guardas, que teriam o compromisso de proteger aquela obra, já que tudo se indica que o Chico falava que aquela obra tinha mais de 1 milhão de pessoas naquela cidade. Então havia essa necessidade de ter todo esse amparato.
Então vamos relembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, o mal ainda campeia sobre o bem. Então Chico quer dizer o quê? Ainda precisamos de pessoas para nos defender. Não é porque nós somos espírita que nós vamos dormir e deixar o portão aberto e deixar a porta aberta, achando que nada vai acontecer com a nossa casa. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque ainda vivemos num planeta onde há toda essa necessidade. Então, todos nós somos bonzinhos, quem vai domar os burros, né? Quem vai cuidar de toda essa violência que está campeando em todos os lugares? Então isso é muito importante, André, para as nossas reflexões, para as nossas análises, para podermos ter uma ideia mais completa do que é a vida, porque tem muitas pessoas que ficam sonhando. Eu vejo, André, com muita preocupação, o nosso querido Brasil, que tem de tudo. Nós não estamos aqui, e as pessoas que nos conhecem sabem, André, que nós não temos defesa partidária, nós não defendemos partido e nem pessoas, defendemos o país, porque somos brasileiros. E eu fico, André, de alguns anos para cá, percebendo a hipocrisia de muitas pessoas no nosso país quando começam a trabalhar contra, seja o governo A, seja o governo B, parece que torcendo para que as coisas possam ir mal, sem analisar que tem pessoas que podem passar mais fome, passar mais dificuldade. Então eu fico muito preocupado ao ver, André, o nosso estágio evolutivo, que ainda é um estágio muito comprometedor em cima desse caso. E tudo isso, André, por quê? Porque nós não temos paciência, nós não ouvimos o lado bom, nós queremos ainda perseguir as pessoas, nós ainda somos pessoas que ainda queremos levar vantagem em tudo, e é por isso que as crises se instauram. Veja, André, nós vimos que quando ela começou a questão da horta, era uma crise muito grande. Crise sempre houve. Mas hoje, André, nos parece que a crise não é tão financeira. Apesar dela se demonstrar financeira, por quê? Porque a nossa crise é moral. As pessoas querem comprar o que não tem condição, se endividam, não têm condições de pagar e depois ficam reclamando dos governos, ficam reclamando das pessoas. Não é verdade isso, André Luiz? Nós observamos com grande preocupação esta colocação e ao mesmo tempo percebemos o quanto podemos mudar. Se pensamos, se agimos, se temos esta conduta, cabe a nós colocarmos um pouco a mão na nossa consciência e refletirmos o caminho que estamos seguindo, procurando sempre dias de paz, de equilíbrio, de serenidade, não atropelando a bela oportunidade reencarnatória que estamos tendo para sairmos da vida na condição de um vitorioso espiritual. Nós estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Gostaríamos de deixar o nosso Instagram, o do Sérgio é sergio.vilar.37, o meu é André Luiz C. Vilar. Venha fazer parte da nossa rede social. Nós vamos também, aproveitando esse momento, né, estamos no final do nosso programa e agradecendo a sua audiência. Temos recebido muitas mensagens e isso engrandece cada vez mais esse esforço que estamos fazendo para falar da vida e obra de Chico Xavier. Confesso que não é fácil falar da vida de Chico Xavier. Falar de um homem como nós é muito fácil, mas falar de um grande missionário que Jesus convidou para estar em nossos meios é muito difícil, porque todas as ações de Chico Xavier ainda têm um entendimento muito equivocado da nossa parte, porque ainda somos muito materialistas, somos ainda muito orgulhosos e temos dificuldade em entender as ações desses bons espíritos. Né, André Luiz? Sem dúvida, é um estímulo a continuarmos. Nós vamos então encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Até o próximo programa e um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.